Olá, seja muito bem-vindo. Uma alegria recebê-lo por aqui mais uma vez. Comece se inscrevendo aqui no canal se você não é inscrito e ative o sininho para receber todas as novidades de tudo que acontece por aqui, tá bem? Muito bem, sou o professor Gabriel Vaccarello, tá certo? E hoje eu quero te alertar a respeito de uma realidade pouco meditada na contemporaneidade e que é causa de muita ansiedade na vida dos nossos amados solteiros de hoje, de então, né? Desculpa que estou mexendo na câmera aqui concomitantemente a fala, porque me pareceu meio torta. Agora atenção, o que é? É o seguinte, você esquece, meu jovem, como eu esqueci quando era jovem. Muito bem. Você tem uma coisa boa nessa vida, minha gente, é deixar de ser jovem. Vou te contar um negócio. Ser jovem é um desastre, cara. Dá trabalho deixar de ser jovem, né? E é a melhor coisa do mundo deixar de ser jovem. Vou te contar que a juventude é um período trágico pelo qual a gente passa ao longo da vida, tá certo? Que tem a sua utilidade. Qual a utilidade? Mostrar para nós, né, quão prejudicial pode ser a imprudência, a temeridade, né, a covardia, a inépcia, a estupidez, a vaidade, enfim, tantos outros vícios comuns da juventude, ok? É para isso que serve a juventude, para mostrar que tudo isso não presta, que a gente precisa melhorar, ser outra coisa maior. Quando a gente passa a ser outra coisa maior, melhor, ponto, acabou a juventude. Olha que coisa maravilhosa, tá vendo? Muito bem, ótimo, é evidente que tem um quê de ironia nisso aqui, tá bem? Estou fazendo piada. Agora veja só, acontece o seguinte, meus caros, a nossa vida afetiva, ela é burra, tá bem? Essa é a sentença com a qual eu gostaria de começar isso aqui, esse papo de hoje. A nossa vida afetiva, ela é burra. Você não se decide pelo melhor quando você deseja qualquer coisa que você deseja. O teu desejo é um impulso natural, motivado por uma simples aparência de bem no objeto desejado, que te faz inclinar-se a ele. Mesmo que aquilo seja, veja só, em essência, ruim, mal. Mas se há algo ali que pareça bom, que tenha algum elemento de bondade, tá certo? Você vai se inclinar àquele negócio. O exemplo mais evidente que me vem à cabeça é o prazer provocado pela pornografia, por exemplo. Certo? Esse é o melhor exemplo que me vem à cabeça nesse momento. Por que razão esse é o melhor exemplo que me vem à cabeça? Pelo seguinte, veja, aquilo parece ser muito maravilhoso, muito bom assim. Dá um prazer desgraçado aquele negócio, é ou não é? É só, tá lá, um negócio interessante, tá certo? Uma pessoa pelada pra cá, uma pessoa pelada pra lá, uma coisa de louco. É assim, parece interessante aquele negócio, concorda comigo ou não? Veja só, eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que, enfim, né? Se você é uma pessoa muito pura, me perdoe, seus ouvidos sensíveis a estas barbaridades, mas a maioria de nós não é, né? Ou seja, esse negócio parece ser bom, parece ser maravilhoso, parece ser super divertido, no entanto isso é mal, essencialmente mal. Por que isso é essencialmente mal? Por várias razões. Primeiro, porque te causa uma falsa sensação de prazer. Não é um prazer em plenitude, é só um disparo de dopamina, mas não é um prazer que te realiza enquanto pessoa humana. É prazer, mas é um prazer viciante, é como o prazer das drogas, entende? Tem um livro de um autor protestante americano chamado William Struther, que ele compara a pornografia com os efeitos da pornografia com os efeitos das drogas, tá bem? De produtos químicos mesmo, né? De dependência química. O que é dependência química? Dependência a um elemento feito artificialmente, retirado de algo da natureza, evidentemente, mas feito artificialmente, que quando consumido causa o que a galera chama de barato, né? De viagem, de quê? Não sei. Mas é isso. É um disparo dopamínico em função de um objeto, de um elemento químico feito que causa ali em nós um prazer. E esse prazer causa dependência, tá certo? A pornografia causa a mesma coisa. Em segundo lugar,
tá certo? As pessoas presentes ali são, na tua concepção, meros objetos, tá certo? Você seleciona o que você quer ver de acordo com certas preferências. E essas preferências, elas estão relacionadas a quê? Ao que te pode causar maior sensação de prazer. Percebe que há uma semelhança à degustação de um café, por exemplo? É muito melhor tomar um café 100% arábica do que um café 100% torrado misturado com um pedaço de madeira. Não é isso? Desses normaizinhos feitos por aí. Você seleciona um e outro. É a mesma coisa que olhar numa espécie de cardápio. Hoje você quer um queijo quente ou um misto quente? Hoje eu quero só um queijo quente, porque sexta-feira não posso comer carne. É isso? É a mesma coisa. Fundo é a mesma coisa. Entendeu ou não? É só um objeto. Você não olha para a pessoa que está do lado de lá. Tem um texto do Futon Shin que ele diz o seguinte: fazer uma construção, né, fazer uma reconstrução imaginativa da história da pessoa que está do outro lado faz com que tudo isso perca graça. Entende? Aquilo só tem graça quando a outra pessoa é um mero objeto, com certas características que você escolheu para que você tivesse aquele determinada quantidade de prazer diferente de que, né, se a pessoa fosse de outro modo. Entendeu ou não? É a objetificação estrita do outro, tá certo? Para ter prazer, ou seja, a finalidade do outro é ter prazer. O outro é só um objeto, no fundo, né? Da mesma forma, quando você escolhe um café só pelo prazer de tomar um café e não pelo efeito próprio do café, né? Então, você não toma café ali de manhã para, né, despertar para o resto do dia, mas você escolhe tomar café ao longo de vários outros momentos do dia para que você tenha o prazer de sentir o sabor do café, tá certo? Café moído numa moedeira alemã, sei lá como é que funciona, não entendo muito bem de café, tô aqui viajando na maionese, mas entendeu ou não? Você seleciona, você escolhe, entende? Quero com essas características, né? Enfim, não vou descrever não porque fica feio, mas você quer, entendeu? Mesma coisa, gera um prazer, a que custo? Transformação da outra pessoa no objeto. Em terceiro lugar, a morte da relacionalidade, que é uma dimensão, tá certo? Melhor dizendo, que é um elemento da natureza humana que flui imediatamente da sua dimensão espiritual, porque o homem é dotado de espírito, capaz de amar a outra pessoa, ele tem a capacidade de se relacionar, de informar a outra pessoa sua intimidade e de receber um ato de caridade da outra pessoa, a comunicação também de sua intimidade, que gera, né, nas duas pessoas que participam desse ato de comunhão, o quê? Um enriquecimento mútuo. Porque agora eu me doei a outra pessoa e a outra pessoa se doou a mim, de alguma forma eu sou melhor por isso. Algo dela está em mim, algo de mim está na outra pessoa agora, porque nós estamos nos relacionando, entende? E essa relação, ela é construída com base no calor humano aqui, da presença, do toque, do abraço, do beijo, entendeu? No sentido mais puro da coisa, entende? Beijo na bochecha ali, da amizade mesmo, né? Abraço aqui, aquela coisa calorosa, gostosa de dar nos amigos, por exemplo, entende? No sentido mais puro mesmo da coisa aqui, pelo amor de Deus, né? Entenda bem o que eu estou querendo dizer, entendeu? Eu sei que o exemplo que eu estou dando não é o melhor dos exemplos para olhar com pureza para um abraço e um beijo, mas é de fato com pureza. Olha aqui para uma amizade, entende? Que seja para um relacionamento, entende? Um abraço puro entre um marido e uma mulher, ausente de interesse, entende? Puxa vida, se você que está casado não tem a capacidade de abraçar a tua esposa sem que isso seja na intenção de obter prazer daquilo, óbvio que você vai obter prazer. Tua esposa, caramba, entende? Mas se você não tem a capacidade de abraçá-la pelo simples fato de demonstrar um afeto, o amor que você tem por ela, num abraço caloroso, apertado, entende? Num beijo bem dado, sabe? Puxa vida, com pureza, entende? Isso é possível. A pureza é possível dentro do matrimônio, sobretudo nos momentos de intimidade conjugal. Deve haver pureza ali no meio. Se não há pureza, é porque há objetificação do outro. E a gente incorre na pornografização, entende? Num neologismo inventado por mim agora, do ato conjugal. Entendeu?
A outra pessoa é só um objeto diante de você, que você utiliza para obtenção de prazer. Tem um filme que eu não recomendo, porque ele é muito complicado, tá certo? Chamado Shame, com Michael Fassbender. Baita ator. O filme tem muitas cenas explícitas, mas todas as cenas causam asco, causam dor, causam pena, tá bem? É bem feito porque a intenção é causar pena mesmo, dor. O filme conseguiu explicar o problema do vício em pornografia, tá certo? O sujeito não tem capacidade de construir um relacionamento humano autêntico, nem com a sua irmã, entendeu? Porque tudo para ele se baseia na obtenção de prazer. E mesmo quando o prazer será obtido de uma partilha de intimidades, quando ele abre a sua intimidade para uma outra pessoa e essa outra pessoa abre a sua intimidade para ele não consegue ter relação com essa outra pessoa, abrir-se para ter uma relação com essa outra pessoa. Ele, como se diz no linguajar popular, brocha. Entendeu? E por que ele faz isso? Porque aquilo não está pornografizado, entende? É uma pessoa real diante dele, com quem ele vai construir um relacionamento real. Ele simplesmente não consegue. Entendeu? Ele só consegue num contexto abjeto mesmo. Tá certo? Então, há uma destruição do relacionamento humano. Mesmo, tá certo? A pessoa que é viciada em pornografia, ela começa a se isolar cada vez mais. As outras pessoas serão vistas por ela como objeto de prazer, então ela olha para uma outra pessoa, imediatamente ao olhar para uma outra pessoa, ela não vai, reconhecer a pessoalidade desse outro ser que está diante dela. Imaginar a tradição, a família, a cultura familiar, os sonhos, os desejos, o Deus que ama essa outra pessoa e que habita naquele coração. O que ele vai imaginar é como obter prazer com essa outra pessoa da melhor maneira possível. Da melhor maneira significa como usá-la da forma mais proveitosa, entende? Entendeu ou não? Como quando a gente senta para comer um hambúrguer e deixa a parte mais gostosa para o final, entende? Como eu posso aproveitar da melhor maneira possível tudo aquilo ali. É assim que uma pessoa viciada em pornografia olha para as outras pessoas. Ou seja, são 3 elementos, tá certo? Que dão uma sensação gostosinha, que passam rapidamente, causam depois uma espécie de depressão pós-prazer obtido facilmente ali daquele negócio, tá certo? Parece muito bom, parece gostoso, mas é evidentemente mal, tá certo? Aquilo é péssimo. Prejudica demais a tua vida e o relacionamento humano, os relacionamentos humanos. Bom, ficou provado isso aqui, já está mais do que claro. Imagino que tenham conseguido me acompanhar aqui. Veja, só que por que a gente continua, mesmo depois de ter entendido tudo isso aqui que eu disse, né? Você poderia me perguntar, me escrever aqui embaixo, né? Mas, Gabriel, por que eu continuo sentindo desejo de ver esse negócio? Por que eu continuo querendo assistir isso aí? Por um motivo muito simples. Os teus afetos são burros. Entendeu? Você continua desejando isso, mesmo sabendo que isso é mal, porque os teus afetos, veja, ainda não foram formados suficientemente para, veja, ter força, ter uma força tal para querer o que é bom e rejeitar o que é mal. Eles simplesmente desejam, por mais que você tenha intelectualmente entendido, eles desejam o que é mal, porque veja só, compreender que aquilo é mal, a verdade por trás da maldade daquilo ali, é o primeiro passo que você precisa dar para formar o teu afeto. Mas saber a verdade por trás não é o suficiente para que o teu afeto se dirija ao bem, entendeu ou não? Veja, a formação de virtude é um pouco mais complexa do que simplesmente compreender a maldade do ato. Compreender a maldade é o primeiro passo. Se você não deu nem esse primeiro passo, você precisa necessariamente dar. Entendeu ou não? São 2 elementos necessários para que os teus afetos sejam plenamente formados. O primeiro, evidentemente, é uma verdade que embasa a virtude. E o segundo é a formação da virtude em si, que consiste no fortalecimento, na orientação, melhor dizendo, né,
no ordenamento, na orientação deste apetite específico, desse afeto específico, para que ele se incline a um verdadeiro bem ao qual ele deveria se inclinar, ao seu objeto próprio, né? Por exemplo, o apetite concupiscível, que é o apetite que se inclinaria aos prazeres sensíveis, né? E está aqui nesse momento em voga quando nós estamos trabalhando, por exemplo, o vício da pornografia. Nós temos, evidentemente, um apetite concupiscível desordenado quando nós estamos inclinados à pornografia, ou seja, o nosso desejo pelos prazeres sensíveis imediatos estão necessariamente fora de ordem, fora de lugar, quando nós estamos desejando prazeres pelos prazeres, desmedidamente, fora de lugar, ok? De maneira destemperada, desmedida, desmoderada, né? Imoderada, melhor dizendo. Ok? O que precisa ser feito? Eu preciso saber as verdades que embasam, tá certo? Que dão base para que o meu apetite concupiscível queira os bens sensíveis de maneira ordenada. Quais são as verdades? Bom, as verdades são localizadas, evidentemente. Preciso olhar para cada prazer sensível, como prazer sexual, prazer da alimentação, prazer, seja do prazer do descanso, né? Eu preciso olhar para cada um deles e notar que estes prazeres possuem um lugar próprio. Eles são verdadeiros bens à medida em que eles estão num lugar específico. Por exemplo, o prazer sexual é um bem, evidentemente, mas à medida em que ele está num lugar específico. Qual lugar? No ato conjugal. Quando ele está presente no matrimônio, ele pode ser vivido muito bem, com muita pureza e com muita maravilha. É ótimo, é maravilhoso, dá um prazer. Nossa Senhora, recomendo, se você tem vocação ao matrimônio, meu filho, se case, tá certo? O ato sexual é bom, cara. É bom, é uma maravilha. No seu devido lugar, senão ele vai te causar um sofrimento tremendo. Um sofrimento absurdo. Porque ele vai ser tomado fora de lugar. Tá certo? É como quando o ato sexual fora de lugar pode ser comparado a viver uma vida baseada numa dieta gordurosa. Eu só vou me alimentar a partir de agora de hambúrguer. Café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, almoço e janta. Hambúrguer, 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 hambúrguer. No início pode parecer maravilhoso. Na primeira semana eu já vou estar enfastiado. Tá certo? No primeiro mês eu já ganhei quilos e quilos. Dali a 3 anos eu morro. Entendeu? É mais ou menos assim. Funciona assim. Com ato sexual também. Desordenado, 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 desordenado. Chega uma hora que ele não dá mais prazer. Eu não consigo me relacionar com uma outra pessoa. Como o Michael Fassbender em seu personagem de Shame. Entendeu? É assim que funciona. É bom, mas no seu devido lugar. Eu preciso saber essa verdade. Depois eu preciso orientar o meu afeto para que ele se incline a isso aí no seu devido lugar. Como que eu faço isso? Orientando o meu apetite concupiscível para querer os prazeres sensíveis nos momentos certos. Como? Controlando o quanto de prazer sensível que eu dou para ele. Ao ponto de, à medida em que eu sei a verdade e que eu sou capaz de negar os prazeres sensíveis, à medida em que eles me são objeto de desejo, tá certo? O meu apetite concupiscível vai começar a imediatamente, ao ter um contato, né, sensível aqui, a ver um prazer, algo que me geraria um prazer sensível, mas que é fora de lugar, o meu apetite concupiscível quase que liga um alerta. Opa, isso é feito para ser rejeitado nesse momento, não para ser querido. Você vai ter asco, entende? Nojo daquilo fora de lugar. E vai desejar, obviamente, aquilo no seu devido lugar. Compreendeu? Estes são os 2 elementos necessários aqui de serem formados. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Porque existe algo dentro da nossa vida afetiva, sobretudo quando nós estamos solteiros, que é tudo isso aqui está presente, evidentemente, mas que é uma ansiedade, tá bem? Uma ansiedade por querer que algo aconteça. Parece que nunca acontece nada. Eu estou conhecendo uma pessoa, descubro coisas que me causam desespero, espanto, quero ir embora, não quero mais ficar perto dela. Parece que eu não encontro ninguém com quem começar um relacionamento
autêntico, sério, bem estruturado, bonito, né? De acordo com o que me parece ser a vontade de Deus, o que a igreja ensina que é a vontade de Deus, casto, tá certo? Buscando de fato ser santo, querendo viver aquilo que Deus deseja de mim. Mas parece que nada acontece, eu quero alguma coisa, eu quero alguma coisa, eu quero alguma coisa, isso vai gerando uma ansiedade, não é isso? Parece que não aparece ninguém, eu quero alguma coisa, eu quero começar um relacionamento, meu Deus, mas parece que todo mundo cria um relacionamento, meu Deus do céu! Entende? Como é que eu lido com isso? Primeira coisa que você precisa entender é: os teus afetos são burros. Entendeu? Os teus afetos são burros. Você vai desejar e vai ansiar algo que não pode de maneira nenhuma acontecer nesse momento. Por quê? Porque o teu afeto é burro. E a ansiedade é um descompasso afetivo. Entendeu? É a antecipação pela presença de um medo, a antecipação da realização ou da não realização de algo por um afeto, por um sentimento, melhor dizendo, chamado medo. Isso é ansiedade. A ansiedade é quando nós tememos a presença ou a ausência de algo que não deveria ou que deveria acontecer, tá certo? Quando eu temo a ausência é porque algo deveria acontecer, mas eu tenho medo de que não aconteça. Quando eu temo a presença é porque algo não deveria acontecer, mas eu temo que aconteça. Isso é ansiedade. E a ansiedade lida com uma distância temporal. Por isso é um medo que antecipa a presença ou a ausência, entendeu? É um medo de algo que não está. Ou que, veja só, não está e deveria estar, ou que ainda não está, não deveria estar, tá certo? Mas eu acho que vai estar em algum momento. Eu antecipo uma realidade que eu não tenho como saber se sim ou se não agora. Eu olho para frente, eu temo o que está adiante, mas o que está adiante ainda é incerto, mas eu dou para ele alguma característica, eu fico paralisado com medo. Isso é ansiedade. Entendeu? Eu expliquei a ansiedade. É assim que você se sente, não é? Eu sei que é. É uma sensação comum. Eu já tive essa sensação. Todo mundo tem. Coisa mais normal do mundo. Aliás, todo mundo é generalizar a coisa demais, né? Pode ser que alguém não tenha, mas é um sentimento comum. As pessoas geralmente ficam ansiosas, de fato. Né? É comum isso aqui, tá bem? Não é nada de extraordinário, você não é um ET, um alienígena, porque você tem isso, tá bom? Não é, de fato, não é. É normal. Tá bom? É normal. Fique tranquilo. Como é que você vai se tranquilizar? Primeiro, racionalizando a coisa. Meu afeto é burro, o meu afeto é burro, o meu afeto é burro. Pode parecer demais, pode parecer cômico demais. Mas tornar a situação cômica é um plus, inclusive. Você traz para a situação atual um elemento de comicidade que faz com que você se ria de si mesmo. Isso é maravilhoso. Além de você, veja só, tomar consciência de que o teu afeto é burro, você estará se fazendo rir dessa situação, o que é um duplo benefício. Tá bem? Desculpa aí que eu... Opa! Arrotei para dentro. Desculpa aí, arrotar aqui no YouTube. Isso é... Então, como eu posso dizer? Desrespeitoso? Ou fora dos padrões, né? Geralmente as pessoas editam as gafes. Eu não tô nem aí. Tá bem? É para parecer que a gente tá batendo papo, né? E quando a gente tá batendo papo, as pessoas arrotam, espirram. É normal, tá bem? Então, ótimo. Veja que esse é o ponto forte aqui. É isso que eu tinha para dizer para você. O teu afeto é burro. Entendido isso, e é entendido também que você precisa racionalizar a coisa, trazer para dentro, ver, meu afeto é burro, e depois trazer para dentro esse negócio. Internalizar, depois de racionalizar, o meu afeto é burro, e de se rir um pouquinho disso aí, você vai dar, veja só, lugar ao encontro com um elemento essencial à vida humana, tá certo? Que deve estar presente desde sempre, mas que você foi formado para ter pavor, que é
a incapacidade de controlar todas as coisas. O que isso significa? Significa, meu caro, minha cara, que você não tem controle a respeito do quando, do como, do onde. Acostume-se com isso. Não ter controle a respeito de algo tão essencial e tão maravilhoso que é encontrar a pessoa com quem você desejará se casar é ótimo. Imagina se você escolhesse previamente, né? Puxa vida. Veja só, esse desejo de... Outro dia, na quinta-feira, eu fui levar minha esposa, ontem inclusive foi quinta, né? Eu fui levar minha esposa numa consulta pós-parto, e aí a gente pegou um trânsito na volta e tinha uma plaquinha assim, né? Amarração, ok? Né? Trago a pessoa amada muito facilmente, tá certo? Por mais difícil que pareça, por mais difícil que seja, sei lá, alguma coisa assim. Esse desejo de controlar absolutamente tudo te leva, inclusive, a fazer uma amarração, cara. Imagina, a sociedade tá tão louca que as pessoas querem controlar o afeto da outra pessoa por ela. Ela não quer simplesmente, veja só, se decidir por alguém, encontrar uma outra pessoa, etc. Ela quer encontrar uma outra pessoa e quer que a outra pessoa, quer obrigar a outra pessoa a se encontrar com ela. A outra pessoa não me ama. Tá bom, não importa. Eu vou obrigar a outra pessoa a me amar. Como? Vou passar café na cueca dele, né? Eu vou passar café na calcinha da mulher. Entendeu? Vou obrigar a outra pessoa, né? Porque são umas crendices tão estúpidas que se baseiam no controle da outra pessoa. Veja, eu amo tanto a outra pessoa que eu farei dela um objeto. Uma marionete que eu controlo para que ela me ame, porque eu quero obrigá-la a me amar. Isso é ridículo, isso é absurdo, é o cúmulo, entende ou não? É o cúmulo, assim. Acostume-se com não controlar as coisas, porque querer controlar tudo é querer ser como esse tipo de gente. Tranquilo, cara, silencia, aceita o passo a ser dado, tá tudo bem, entende? Pô, se olha no espelho, cara, você é uma moça bonita, você é um cara bonito, você é um cara legal, você é uma moça legal. Aproveite esse tempo para quê? Para se formar mais, para crescer em cultura, entende? Para ficar mais bonito, vai para academia, passa uma maquiagem na cara, você que é mulher, você que é homem, não faça isso, pelo amor de Deus. A não ser que você seja jornalista ou ator de cinema. Aí você pode fazer, mas caso contrário, não faça. Né? Ou seja, entende? Calma, tá bom? Tenha calma. Porque, no fundo, as melhores coisas da vida são aquelas pelas quais a gente não tem controle mesmo. Olhe para a tua formação, você não teve controle sobre ela. Você não sabe onde você vai chegar quando você começa a se formar. Porque se você soubesse, você já saberia tudo e não tem necessidade de se formar. Eu sou professor, estou estudando filosofia, teologia, estou, me aprofundando coisas bem da verdade. Cada vez eu aprendo coisas novas e é maravilhoso. Eu não sei onde eu vou chegar quando eu começo a ler um livro, entende? Se eu soubesse onde eu iria chegar quando eu começo a ler um livro, eu não precisaria lê-lo. Eu precisaria escrevê-lo para que outras pessoas lessem. Compreendeu? Meu filho, você não sabe com quem você vai se casar. Meu filho, você não sabe com quem você vai se casar. Então, tranquilo, cara. Leia o livro da tua vida com paciência. Deixa Deus agir, sabe? Tome tudo isso como um elemento de manifestação da vontade divina. Deus quer que as coisas sejam assim. Acalme-se. Se é o que Deus quer, ótimo. Deus sabe que é melhor, eu não sei. Entendeu? Se eu soubesse que é melhor, eu seria Deus. Hã? Tá bom? Me entendeu? Espero que tenha te ajudado a acalmar o coração. Sobretudo a acalmar o coração, tá bem? Um forte abraço. Sinta-se abraçado. É um tempo difícil, eu sei. Então, sinta-se abraçado, tá bem? Um abraço reconforta e ajuda a gente a lidar com a situação, né? Fique com Deus, tá certo? Muito obrigado por ter estado aqui. Uma alegria recebê-lo. Se inscreva no canal se esse vídeo te ajudou em alguma coisa. Compartilha, por favor. Se ele te ajudou, me ajuda agora. Deixe teu like, comenta aqui embaixo o que você achou. Nós nos vemos no próximo, tá bem? Fique com Deus. Tchau.